As paz da parte de Jesus para você, para sua casa, para sua família. Hoje é 17 de fevereiro de 2021, estamos juntos aqui para mais uma devocional. E hoje, devocional, o tema é o princípio de autoridade. Princípio de autoridade. O texto está em Romanos, capítulo 13, versos 1 e 2, onde diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Nós estamos num momento muito difícil da sociedade. Não se respeita mais a autoridade. Olha que eu não estou falando desse Brasil polarizado que nós estamos vivendo. Já foi tempo, por exemplo, que os professores eram respeitados como autoridade. Hoje, muitos pais e muitos alunos não veem os professores como autoridades. Chefes, né? Chefes. Não se respeita mais chefes, né? Não se respeita mais líderes. Isso acabou chegando na igreja, né? Muitos pastores têm dificuldade porque não são respeitados. Eu não vou entrar no mérito aqui se as pessoas se dão ou não respeito, não é o assunto. É óbvio que colabora, né? Alguém que não se dá o respeito acaba colaborando com essa falta de autoridade. Mas independente disso, há muitas pessoas que estão em cargos de liderança e que se dão respeito, que são, como é que eu vou dizer, elas são incapazes para o cargo, né? Elas são completamente capazes para o cargo atualmente, e elas têm sido vítimas de rebeldia. A Bíblia trata a rebeldia como um pecado de feitiçaria. Deus não tolera rebeldes, de nenhuma hipótese. Então, quando você fala de autoridade, é muito difícil porque, como eu falei, o nosso Brasil está bastante polarizado. Porém, o problema não é só na autoridade política, governamental, mas na autoridade do ensino, autoridade das leis. Nós temos dificuldade, nós brasileiros, nós temos uma dificuldade enorme em seguir leis. As leis no Brasil, elas não pegam. E se você percebe que a cada dia tem mais uma lei nova e as leis não pegam, as leis não são cumpridas, porque há uma crise de autoridade. Só que a gente, ao ler o texto, Paulo fala que a autoridade é dada por Deus. Então, se eu concordo ou não com quem está no governo, a minha obrigação como cristão é orar. A minha obrigação como cristão é caminhar de tal forma que as autoridades não venham em cima de mim e me punam, né? E que me coloquem na prisão, por exemplo. Então, a crise de autoridade ela é gigantesca, mas cabe a nós que estamos aqui, que não temos cargos eletivos, que não temos cargo de autoridade política, por exemplo, a gente orar pelos nossos governantes, até porque a própria Bíblia fala sobre isso, nós temos que orar pelos nossos governantes. Mas também eu trago também para a questão da igreja, da escola, onde a autoridade já se perdeu. As pessoas já não confiam mais na autoridade. Algumas porque realmente algumas autoridades não se dão respeito, outras porque a rebeldia é o modus operandi dessa geração. Né? Quanto mais rebelde, quanto mais louco, quanto mais fora da casinha, melhor. Né? Então é importante que a gente abra a Bíblia e olhe para esse texto com autoridade e fale assim: Senhor, eu quero respeitar as autoridades, mesmo que eu não concorde com elas. Mas eu preciso orar pelas autoridades porque eu preciso crer no agir de Deus que colocou aquela autoridade ali. Amém? Então, se você tem tido uma postura, seja com o seu prefeito, seja com o seu governador ou com o presidente da república, diferente daquilo que a Bíblia nos ensina, olha, Deus, Senhor, me perdoe, que eu siga a sua palavra e que eu respeite as autoridades, não só as autoridades políticas, mas também as autoridades eclesiásticas, pastores, líderes, gente que está orando por você, que está intercedendo por você, que está caminhando contigo. Essas pessoas têm autoridade sobre a tua vida. Quando você as desrespeita, você está desrespeitando o próprio Deus. Senhor, abençoa essa pessoa que está vendo esse vídeo e que de fato, ó Pai, sejamos um povo educado de tal maneira que a gente venha respeitar as autoridades porque elas são dadas por Ti.
em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, querido. Fica na paz e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Deus abençoe.